Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de História aqui comigo, o professor Dalton. Lembrando, mesmo recado da aula anterior, procura um lugar confortável, pega seu caderno e vamos estudar, que é o que tem. Faça suas anotações com base nessa videoaula. Não anote dos textos, não faça resumo. Faz o cabeçalho bonitinho com todas as informações que eu pedi. Cada aula é uma anotação diferente, tá? Não faz uma só, não tente me enrolar. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui falando sobre o Renascimento, como eu falei para vocês, ele começa na Itália, ele vai ter os mecenas, que são esses patrocinadores da arte, mas ele vai se espalhar para a Europa, né, entre outros países aí. A gente vai ter muitas características, né, desses artistas, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Dois grandes focos aqui da arte renascentista na Itália. Em Florença, no século XV, a gente tem aqui os mecenas, os Médici, né, vão ser os grandes patrocinadores, e em Roma, no século XVI, que vai ser os papas. As igrejas vão ter grandes pinturas feitas por artistas extremamente famosos, renomados. A maioria ficou muito famoso depois que morreu. Infelizmente, artista acaba sendo reconhecido mais depois que morre. Mas vão ser obras que vão ficar aí para a posteridade. Você pode conhecer todas elas até hoje, se você tiver um pouquinho de internet ou se você tiver dinheiro para viajar pelo mundo. Elas estão aí. Aqui a gente tem na arquitetura, né, o grande precursor, ou seja, o primeiro cara que vai ter aí grandes obras vai ser o Brunelleschi, né? Ele vai trazer parte da arquitetura clássica lá dos romanos, e isso vai estar aonde? Nas igrejas, palácios, bibliotecas, hospitais, arcadas, fontes d'água. Aqui, quais são as características que ele traz? A ordem, a proporção, elementos estruturais e decorativos. A forma como essas construções vão ser feitas vão estar muito ligadas àquilo que os romanos faziam há 1000 anos atrás, um pouco mais de 1000 anos. Então vai ser Brunelleschi que vai trazer essas características de volta, né? E consequentemente outros artistas. Aqui a gente tem a horizontalidade definida pelos frisos, pelas cornichas e balustras, ou seja, as colunas, todas essas características aí. A simetria. O que é simetria? Imagina você dividindo a imagem ao meio. O que está do lado e o que está do outro tem a mesma proporção, mesmo tamanho, mesmas características físicas. Ou seja, aqui ao meio, ó, parte a imagem ao meio. A quantidade de colunas para um lado e a quantidade para o outro vai ser a mesma. Essa aqui é a Basílica de São Pedro, que fica lá no Vaticano, hoje sede da Igreja Católica, e ela foi construída nesse período renascentista. Aqui outros elementos estruturais, que vão ser colunas, pilastras, né? Abóboda, essa versão aqui arredondada, com várias janelas, né? O arco de volta perfeita, o arco vai ser, né, essa aqui, ó, que vai fazer o arco aqui para, né, dar essa característica bonita. E ele vai falando que tudo isso aqui são características do período clássico que vão ser retrazidas agora para o Renascimento. Essa ideia aqui, ó, de várias janelas com essa abóbada e tudo mais é para trazer bastante luminosidade. A gente está falando de um período que ainda não existia eletricidade, então a construção tinha que ser pensada de aproveitar o máximo da luz do dia, que à noite não tem luz, né? Só da lua. Aqui outros exemplos, né, de construções renascentistas. Novamente, se você dividir a imagem ao meio, o que está de um lado e o que está do outro tem as mesmas formas, a busca pela simetria. E aqui ele dá o nome, ó, balaustrada, cornija, aleta, cada partezinha da construção que era pensada nas características lá do classicismo romano. Seguindo aqui, outros elementos decorativos, eu vou dar uma passada mais rápida nisso aqui. Aqui a gente tem a questão das pinturas. Quais vão ser as grandes inovações? A gente vai ter dois focos na pintura, que vai ser na região do Flandres e na região da Itália. No Flandres, a gente tem aqui a pintura a óleo, é um outro tipo de tinta, uma outra forma de fazer arte, né? Que vai dar uma cor diferente, um brilho diferente, vai durar mais, vai fazer com que aquela obra permaneça durante muito tempo sem começar a dar aquela desgastada, né?
Vamos ter aqui, ó, pinturas muito bonitas. Aplicação da perspectiva. O que vai ser perspectiva? Isso aqui é uma pintura. O que está lá no fundo, ou seja, está mais distante, eu tenho que enxergar como menor. É como se eu olhasse para uma árvore bem longe. Aquela árvore não é pequena, mas quando eu olho ela está longe, eu enxergo ela menor. Isso é um princípio da perspectiva, que ele vai dizer aqui, ó, criar a ilusão de profundidade. É como se eu olhasse para a imagem e a imagem fosse muito além daquilo que ela está realmente dito. Ela está além. Dar à composição um aspecto de total equilíbrio, né? Olha, novamente, aquela questão do que está de um lado, está do outro, a proporção está igual, o que está mais à frente do quadro tem um tamanho, o que está mais ao fundo tem outro, né? Isso aqui foi uma invenção já do período renascentista, essa perspectiva em terceira dimensão. Técnica do esfumato, que já vai ser uma técnica atribuída a Leonardo da Vinci. Ele vai fazer, ó, com que a imagem esteja meio que esfumaçada, para dar um ar mais leve, uma transição da cor escura para clara. Olha aí, ó, ele esfumaça a imagem. Eu não sei, eu não sou artista para dar mais detalhe do que isso, mas sei que isso aqui foi extremamente importante. A técnica do modelato, aplicação de camadas muito finas de tinta que se vão sobrepondo sobre a mesma superfície, criando cores específicas, um efeito, uma ideia de transparência, um brilho diferenciado. Essa pintura aqui é a Virgem com o Menino e Santa Ana, né, de Da Vinci. Cara, fez muita coisa. Ele é muito, 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 muito importante para esse período. Aqui a gente já tem outras características da pintura. O naturalismo, como eu falei, o homem vai parar de pintar só obras relacionadas à religião, a gente vai ter mais paisagem, vamos ter elementos da natureza, coisas que antes não ganhavam tanto destaque. O racionalismo, o homem vai passar a pintar com muitas formas geométricas, então ele vai ter pirâmides, né, no sentido de um triângulo, ele vai ter círculos, quadrados, ele vai... Cara, é uma composição que você vê no cara fazer, você pensa o quanto ele era inteligente. O equilíbrio nas formas, os volumes, né? Uma criança tem um tamanho, ela não pode ter a mesma proporção de um adulto. O adulto tem que ser maior na imagem. Então ele vai estudar conforme a anatomia para entender isso aí. Aplicação da perspectiva, ó, aqui no fundo tem uma montanha, mas aqui a ideia é que essa montanha está tão longe que ao lado da mulher ela fica pequena. Por quê? Profundidade. Presença de elementos arquitetônicos, pontes, arcos, edifícios, obras no fundo da imagem. Tudo isso vai ser criado, pessoal, nesse período renascentista. Aqui um quadro de Rafael de Sanzio, né? Madonna no Prado, de 1505. Aqui a gente tem outros quadros. Olha a questão da perspectiva. Lá no fundo tem uma pontezinha. Então ele vai representar essa ponte que está bem distante de forma menor. Aqui é outro quadro de Da Vinci. Novamente, olha essa montanha ao fundo. Ela vai estar menor. A ideia de profundidade. Isso aqui é... Se vocês pegarem obras de 100 anos antes disso aqui, vocês vão, meu Deus, o povo não sabia pintar, não. Aqui de Sandro Botticelli, A Primavera. Questão da proporção humana, tamanho do braço, tamanho do corpo. Aqui já é uma obra religiosa. Os frescos ou afrescos, que são as pinturas que vão ser feitas nas igrejas, né? O teto da Capela Sistina, aqui feito por Michelangelo. Esse Miguel Ângelo me incomoda, é Michelangelo, né? São pinturas que foram feitas nas igrejas, pinturas religiosas, mas usando esses elementos aí do Renascimento. Meu gato está na porta do quarto miando. E aqui os retratos. A gente vai ter o busto, né? O busto é o que vai estar aqui, ó. Você põe a mão assim na altura dos seus, né? Do peito para cima é o busto. A gente tem a Mona Lisa, como eu falei, que é um dos quadros mais famosos e mais importantes do mundo, o quadro mais valorizado que tem. Aqui você tem um retrato 3x4, que seria já uma coisa mais focada aqui assim, ó, no rosto, não é pegando tanto da cintura para cima. As esculturas, que vão ser muito famosas, que vai estar muito ligada à cultura greco-romana, né? Os gregos faziam muita questão da proporção. Não fique incomodado, professor, ele está nu. Eles representavam o homem na sua proporção. Esse aqui é o Davi de Michelangelo, que eu citei para vocês na outra aula. Esse é gigantesco, ele é enorme. E ele vai trazer o quê? A ideia do realismo, né? O homem muito próximo do que ele era de fato.
dinamismo, a questão de parecer que ele tem cabelo, você vai olhar assim, tem coisas, roupas, músculos, você vai falar, cara, isso aí ele é uma pedra, é feito de pedra e é perfeito. Expressividade, aí a questão dos sentimentos que eles vão tentar transparecer no rosto, se estava bravo, se estava feliz, se estava triste, eles vão conseguir representar isso através da escultura. Pedra, gente, pedra. Aqui o racionalismo, né? Recurso a esquemas compositivos, geograficamente simples, como o triângulo, pietá ou linhas contornos que acompanham o movimento do corpo de Davi. Olha a riqueza de detalhes que você tem aqui, ó, como se fosse um tecido. Um cara conseguiu fazer uma pedra de mármore como se fosse tecido. Isso aqui é a Pietà de Michelangelo. E Miguel Ângelo tá difícil. Questão do harmonia, equilíbrio, proporção, qual é o tamanho do homem, qual é o tamanho do braço, qual é o tamanho da perna. Então, se ele está fazendo uma obra de 10 metros, ele vai calcular qual vai ser o tamanho de cada parte do corpo. Seguindo aqui, para a gente finalizar, os principais temas na pintura e na escultura. O homem, né? Figuras mitológicas, temas religiosos, apesar deles estarem no Renascimento, eles ainda pintam temas religiosos, porque a igreja vai ser um grande mecenas das obras, então a igreja paga para que eles façam isso. Aqui um pouquinho sobre o Renascimento em Portugal, questão arquitetônica, algumas igrejas, olha a proporção, se você medir aqui ó, no meio certinho, cara, o que tem de um lado tem do outro, isso é muito fera. Cadê? Aqui mais um pouquinho, o estilo gótico, que também vai se destacar, e aí você tem igrejas bem altas, você tem algumas pontes, assim, momentos bem pontiagudos, vai ter muitas características aí específicas dessa forma de arquitetura. Portugal vai ter esse estilo gótico, né, que vai prevalecer até o século XVI, e aí você tem a altura dos edifícios, a abóbada, que é aquela parte arredondada, elementos decorativos novos que são criados, muitas coisas vão mudar na forma como o homem vai produzir aí, vai construir. Espero que você tenha gostado, que você tenha anotado. Se você achou o tema interessante, pesquisa mais, estuda mais a respeito, procura outros vídeos, procura na internet museu, existe museu online, você pode visitar museus, ver essas obras de arte desses artistas. Uma informação que eu quero que você anote. Quero que você anote que é interessante. Você já viu o filme ou o desenho das Tartarugas Ninjas? Tartarugas Ninjas? São 4 tartarugas. Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo. Essas 4 tartarugas, elas são baseadas em artistas do Renascimento. Aí você tem Rafael de Sanzio, Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci e eu sempre esqueço o nome que eu tô falando. Rafael, Michelangelo, e Donatello, né? São 4 artistas renascentistas. O criador da história deu esses nomes para as tartarugas. É uma informação importante para a aula? Não. É uma informação importante para a vida? Talvez. Espero que você tenha gostado da aula. Próximas aulas a gente continua falando aí de outras mudanças que nós vamos ter na Europa e o Renascimento vai fazer parte dessas novas mudanças. Até a próxima aula.